Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do programa Encontro Marcado. Encontro Marcado tem um canal no YouTube, Encontro Marcado Botucatu. Lá você pode ativar o sininho para receber sempre as solicitações, curtir as nossas receitas, enfim, participar. Também no Instagram nós temos lá a nossa página e no Facebook, Encontro Marcado, ok? Agradecendo os nossos patrocinadores, a Zilogás, Zé do Queijo, Frios e Laticínios, Eletrônica Jamas e também Laticínios GG. Hoje a nossa convidada, mais uma vez, a culinarista Tereza Teles. É sempre um prazer receber a Tereza aqui no Encontro na Cozinha. E a Tereza vai fazer aí um pão doce usando alguns ingredientes da Leve Nutra, produtos naturais e orgânicos. A farinha de maracujá, o açaí em pó e o açúcar de coco. Deve ficar uma delícia, né? Vamos acompanhar então a Tereza Teles no Encontro na Cozinha. É um prazer imenso estar de novo aqui no Encontro na Cozinha e hoje com uma novidade bem bacana que eu recebi essa semana e que eu achei muito prático e gostei muito de usar. São produtos novos, eu não conhecia ainda, da Leve Nutra. E a Leve Nutra ela faz vegetais e frutas desidratadas e moídas, né? Então são em pó. É um artifício que a gente pode usar na cozinha para pães, massas, bolos, caldas. É uma variedade muito grande de possibilidades com esses alimentos em pó. E hoje eu, testando esse novo produto, fiz um pão que eu achei muito gostoso e aí eu trouxe aqui para os nossos amigos do Encontro na Cozinha. É um pão com farinha de maracujá, recheado de maçã e açaí, com uma calda de maracujá feita com açúcar de coco. Ficou muito bom. E aí hoje eu vou fazer com vocês essa receita. Sal marinho, 2 maçãs, 1 limão, 2 xícaras de farinha mista, branca e integral, água morna, fermento para pão, maracujá, óleo, farinha de maracujá, açúcar de coco, açaí em pó orgânico. Então nós temos aqui 2 xícaras de farinha mista, branca e integral, e 2/3 de xícara de farinha de maracujá. A cada ingrediente nós vamos misturando essa farinha, vamos primeiro colocar os secos. Aí aqui tem meia colher de fermento. O fermento, ele é bem interessante assim, porque ele não segue a mesma medida sempre que se faz o pão. Na verdade, quando estamos nas épocas de calor, primavera e verão, nós usamos menos fermento. E quando estamos no outono e inverno, nos dias mais frios, nós colocamos mais fermento, né? Então temos que tomar cuidado com isso, porque em épocas de calor, quando se põe muito fermento, o pão ele estoura o grão e aí fica aquele pão que esfarela, né? Quando vai cortar, ele não dá liga na farinha. Então aqui nós temos, né, a nossa farinha. Eu vou pegar o açúcar de coco e vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar de coco. 2 colheres de sopa de açúcar de coco. O interessante é que quando fazemos um pão salgado, ele pode ou não ter açúcar para dar não só o sabor, mas a fermentação também é um pouco diferente. Mas é opcional no pão salgado se colocar açúcar. Mas no pão doce, necessariamente nós precisamos colocar uma pitada de sal. Porque esse sal, ele acentua o sabor do doce e aí não precisamos usar tanto açúcar. Feito isso, nós vamos colocar
3 colheres de sopa de óleo. Eu particularmente uso girassol ou algodão. E agora lentamente vamos colocando a água morna, né? Tem que ser uma aguinha bem morninha, ela não pode ser muito quente para não desativar o fermento e não pode ser muito fria, porque senão ela não ativa, né? O que nós queremos, ela não faz a nossa massa crescer. Essa farinha de maracujá, ela é bem macia, não interfere em nada a textura da massa que nós vamos fazer. Ela interfere sim no sabor, ela fica muito saborosa, muito mesmo. A água nós vamos pondo bem aos poucos, até que essa massa se torne uma massa lisa, uniforme e elástica. Então nós estamos aqui com a massa, olha, ela está bem macia, só que além de estar macia, nós precisamos sovar essa massa, né? Então, quanto mais nós sovarmos essa massa, mais ela vai crescer e vai ficar macia. É necessário perceber que ela até muda de cor. Depois de sovada, nós vamos colocar no recipiente, cobrir para que ela guarde calor e deixar descansar até dobrar de tamanho. Eu não vou falar quanto tempo isso demora, porque é a mesma questão do fermento, né? Depende da época do ano. Quando está mais calor, às vezes em 20 minutos, meia hora, a massa já dobrou de tamanho. Em épocas mais frias, às vezes demora de 1 hora, 1h15, 1h30 até, dependendo do frio que está fazendo. Mas é isso, vamos colocar nossa massa para descansar e vamos fazer o recheio de maçã com açaí. Então agora nós vamos cortar a maçã e colocar limão e o açaí para que ele vire o recheio do nosso pão. O nosso pão está lá descansando, coberto com uma toalha bem quentinha, pode até colocá-lo no forno mesmo, desligado, para não ter interferência do vento, né, ou do tempo que pode atrapalhar a fermentação do nosso pão. E mais uma vez repetindo, sentido do crescimento e 45 ou 60 graus. Né? Vamos preservar a energia vital, que o nosso corpo consome 100% desta energia. E hoje em dia, uma das coisas que a gente bem precisa é energia vital, né? Esse recheio também vai ser feito com açúcar de coco e ele é muito simples mesmo. Podemos, claro, inverter o sabor também. Se quiser fazer a massa com açaí e quiser fazer o recheio com maracujá, se quiser colocar banana no recheio, essa é a criatividade de cada um. A quantidade de água também ela não é indicada no caso de receitas de pão. Por quê? Porque as farinhas, principalmente se tratando de farinha integral, elas são muito diferentes, né? Ela depende do tipo do trigo, se é uma época mais fria ou mais quente, ou se é uma época mais úmida e o trigo está mais úmido, ou se ele é mais peneirado, ou se é um trigo mais integral mesmo, né, que é mais grosso, tem mais farelo. Isso tudo modifica a quantidade de água que vai se usar na massa. Então, na verdade, a gente tem que prestar atenção na textura. A textura da nossa massa tem que estar lisa e uniforme e elástica. Nós vamos colocar um limão. Aqui eu estou com um limão pequeno, mas pode ser mais limão se você gostar dele mais úmido, né? Mais cremoso. E a farinha, aqui o limão que vai dar umidade
e a farinha de açaí, que nesse caso eu estou usando o açaí orgânico, né? Bem interessante, né? Bem legal. Gostei de saber que tem produtos orgânicos lá na Leve Nutri. Então eu vou colocar 2 colheres de sopa bem cheinhas de açaí e vou misturar e deixar descansando um pouco. Por que que eu vou deixar descansando? Porque além do limão, da umidade a esse pó de açaí e vai fazê-lo virar um creme, a maçã também, ela solta umidade, né? Ela desidrata. Então, quando ela soltar essa umidade, esse açaí vai virar um creme, que é o que vai rechear o nosso pão. Tem que deixá-lo descansando do ladinho, colocar um pouquinho de açúcar, mas pouco, não precisa muito, porque a própria maçã já é um pouco adocicada. Aqui o açúcar, ele ajuda a dar cremosidade, né? Ele também solta água. E vamos deixá-lo descansando. Agora nós vamos fazer a calda do nosso pão. Eu estou usando um maracujá e vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar de coco e colocar no fogo baixo. Não precisa de mais nada, é realmente só isso e ele já vai virar uma calda bem gostosa. Então aqui, na verdade, é só deixarmos ela ferver, né, para poder pegar uma textura, e é só mesmo o maracujá e o açúcar de coco. Claro que se você quiser fazer uma outra calda de laranja, de morango, de outras frutas, também é o mesmo princípio. Bom, pode fazer calda do que você te der mais vontade, né? Por exemplo, um pão recheado de banana com calda de laranja, ele combina bem também. É que eu achei hoje que o maracujá iria combinar com o nosso açaí, com a maçã, que é uma fruta bem neutra, né? E que precisa de algum sabor um pouco mais forte, né? Ela chama isso. E quando ferve, ela solta mais água. E aí deu nem um minutinho, a gente já pode desligar. Ó, quando a gente faz assim, ela já não desgruda da colher. Isso quer dizer que ela já está no ponto. Então aqui nós vamos dividir a massa em 2, vamos deixar uma descansando. E essa outra nós vamos rechear. Na verdade eu estou pensando em fazer tipo uma trança, né? Fazer 2 pães recheados. Nós vamos esticando com bastante carinho. Se quiser sovar mais um pouco a massa, pode sovar. Como eu já disse, quanto mais se sova a massa, mais macio o pão fica, né? E mais ele cresce, porque ativa o fermento, né? E o nosso pão, ele pode ser feito numa massa mais grossinha mesmo, ou uma massa bem fininha, tipo strudel, que também fica bastante agradável, fica bastante. É uma questão de estilo. As receitas a gente sempre tem que usá-las como referência, né? E personalizar a nossa receita, né? Então, quando a gente recebe uma maneira de fazer um prato, nós podemos sempre criar em cima, né? É muito saudável se criar em cima de uma receita. Como vocês podem ver, aqui o açaí ele já ficou líquido, né? Líquido não, mas cremoso, digamos assim. Ele ficou bem cremoso. Então nós vamos fazer o recheio, não precisa ser muito, porque se for muito recheio, ele acaba estourando, né, a massa, porque ele ferve esse líquido, né? Então nós vamos colocando o recheio. E aí nós vamos sempre dobrando a pontinha
para que o recheio não saia. E aí podemos fazer o nosso primeiro pãozinho. Fazemos a outra parte igual e aí podemos trançar a nossa rosca, né? Digamos assim, de açaí com maçã. Então, aí podemos fazer várias possibilidades, né? Neste caso, eu estou colocando 2, mas pode ser em 3 mais fininhos e virar uma trança realmente, né? E agora vamos colocá-la numa assadeira e assar, colocarmos na assadeira, deixarmos dobrar de tamanho novamente e colocar no forno baixo e frio. Não vamos pré-aquecer o forno, nós vamos colocar no forno frio. Por quê? Porque enquanto a temperatura do forno aumenta, o nosso pão ainda cresce. Então isso é mais uma possibilidade de termos o pão maior e mais macio. E quando o forno atingir a sua temperatura, né, de mais ou menos 180 graus, aí a gente pode deixar mantendo essa temperatura até que ele fique dourado. Depois que ele estiver dourado, podemos tirar do forno e já colocar a calda de maracujá por cima, porque daí ele esfria com essa calda e essa calda penetra nessa massa, fazendo com que ela fique mais úmida. Fica bem gostoso. Não é que ficou bom? Né, Márcio? Gente, que delícia, né? Pão doce. Muito obrigado, viu, Tereza? Até a próxima. Muito obrigado também a você que acompanhou. Obrigado aos nossos patrocinadores, Zé do Queijo, Frios e Laticínios, Eletrônica Jamas, Zilogás e Laticínios GG. Até a próxima semana. Tchau, gente.